carinha da pessoa que tá a primeira vez ao vivo. Parece que nunca apareceu na TV. Fala, mãe, tô na TV. Esperar aqui o pessoal ir chegando. Bom dia, Max. Bom dia, Lilian. Bom dia, povo de Deus. Tudo bem? Carolzinha ao vivo! Chegou a nossa convidada. Já vamos chamar aqui a Nicole. Cadê? Visualizar. Fazer transmissão ao vivo. Opa, olha eu chamando a Maxiele. Maxiele não vai entrar ao vivo agora, né, Max? Vamos convidar o Nicole. Daqui a pouco ela entra aí. Bom dia, Lilian. Oi. Aê! Bom dia, família Éden! Graça e paz. Graça e paz. Tudo bem? Bom dia, Davi, meu crush! Amanda, fala oi, tia. Tudo bem, meu amor? Tô tímido, titia. Tudo bem, gente? Tudo bem, graças a Deus. Ó, a Glória a Amanda quer Deus. falar bom dia também. Fala bom dia, Bom Manu. dia. Vem cá, Bom Elisa. dia, Manu! Bom dia, família. E aí, Elisa, tá por aí? Oi. Bom dia, Elisa! Tudo bem? Tudo. Maravilha. Estou feliz de vocês estarem aqui com a gente. Bom dia a todos que estão chegando. Quem já estiver chegando, vai pegando esse aviãozinho aqui e enviando para os seus seguidores, para as suas amigas, convidando para participarem dessa live. Hoje nós vamos falar sobre família, por isso que nós estamos aqui em família. Nós cremos que esse é um tempo oportuno de nós trazermos, né, a vontade de Deus sobre a família, sobre as nossas famílias. Nós trazemos o que está no coração de Deus, o que vem da mente de Cristo para as nossas famílias nesse tempo. Então, na live de hoje, a gente vai fazer aqui algumas perguntas e respostas, a gente vai seguir aqui um roteiro de questões que têm chegado para nós, que a gente sabe que é o que está preocupando, afligindo, trazendo certas preocupações e ansiedades para alguns corações. Nosso desejo é que, através dessa conversa, vocês, mães, esposas, mulheres, famílias em forma geral, sejam assim edificados em nome de Jesus, que vocês recebam da parte do Espírito Santo uma palavra de conforto, de consolo, de encorajamento e de exortação, que sejam inspirados pelo Espírito Santo a confiar naquilo que Jesus tem para nós nesse tempo. Amém? Então, fiquem atentos, nós vamos aqui fazer um bate-volta com a Nicole e com o Wagner, e ao final dessa live a gente vai ter um tempo, uma palavra de oração para todas as famílias que estão aqui conosco. Amém? Amém. Amém. Nick e Wagner, né? Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é, esse tempo agora que está todo mundo em casa, marido, filho, quase que 24 horas, né? O trabalho em casa aumenta, né? Você tem 3 filhos, casa, marido, e aí o que você percebeu que nesse tempo de quarentena aumentou a demanda assim, de trabalho, de afazeres no lar? Como é que lida com isso? Então, aqui a gente mora num apartamento, né? E o que eu amo ficar em casa, assim, eu amo ficar com a minha família, mas o que eu acho o mais difícil para a gente tem sido a questão do isolamento, é não poder descer com as crianças na área de lazer, poder ter um tempo ao ar livre, né? Principalmente para o Davi, que tem 2 aninhos, às vezes é complicado, né? Ele não entende essa questão de ficar só aqui dentro do apartamento. Mas para a gente, incrivelmente, tem sido um tempo gostoso em família, porque você acaba tendo que deixar de fazer todas as atividades lá fora, fica aqui dentro de casa, então, logicamente, você tem mais tempo para estar em família e para estar fazendo as coisas até mais tranquilo, né? Existe uma demanda muito grande de trabalho, porque são 3 crianças. Qual é a idade das crianças, para as mães se situarem? Oi? Fala pra gente qual é a idade das crianças, para as outras mães aqui se situarem. Eu tenho a Elisa, de 9 anos, tem a Manuela, de 5 e o Davi, de 2. Então, assim, são 3 crianças de idade diferente, né? Cada um tem uma demanda diferente para ser atendida. E, normalmente, no nosso cotidiano, a gente tem uma ajudante, né? Todos os dias, que é a Kelly. Então, aí fica mais tranquilo, né? Bastante tranquilo, porque aí eu posso dar atenção para as crianças, tal, resolver a demanda de cada um e ela tá
em relação à casa, tendo os cuidados da casa. E aí, nesses dias, a gente liberou ela por causa da quarentena, então eu tô tendo que, como se diz, cuidar de todos os processos da casa, né? Porque é a minha responsabilidade, né? Mas, assim, tem sido bom. O que eu vejo é que a gente tem que ser bem organizado, né? Você tem que dominar bem os processos. Não adianta, tipo, você deixar, ficar naquele ritmo de férias. Se você deixar as coisas muito tranquilas, aí você não consegue. Eu, geralmente, no meu período de férias, que aí eu dou férias para minha funcionária também, eu tenho que estar bem organizada, senão eu não consigo fazer as coisas, aí eu vou ficando nervosa e tal. Então, para mim não ficar agitada e nem nervosa com a família, eu tenho que estar dominando bem meus processos, fazendo tudo no horário certo, dentro de uma rotina. Então, a gente Então, vamos continua lá, tendo uma vamos rotina aqui. mastigar. Vamos mastigar isso para as meninas. Quando você fala, então, que o que alivia a demanda diária é você dominar os processos, você está falando de reconhecer quais são as atividades diárias, quais são as suas responsabilidades em casa, e tudo que depende de você para fazer, né? Comida, Sim, limpeza, organização, banho de menina, essas coisas todas. Identificar e organizar isso dentro de uma rotina. exatamente. Eu entendo que essa responsabilidade é minha, né? Então, eu que gerencio essas tarefas domésticas, eu que gerencio a questão das crianças, né? Horário de banho, alimentação, os cardápios, então, horário de dormir, tudo isso é responsabilidade minha, e continua sendo minha. Agora, a diferença é que com o Wagner em casa, ele não está trabalhando esses dias, eu peço ajuda para ele em muitas coisas, né? Mas continua sendo eu, né? Eu acho que o homem ele não nasceu para isso. Não adianta a gente achar que eles vão pensar em fazer essas coisas. Se eu pensar que ficar pensando, ele não vai tomar iniciativa, ele não vai tomar. Aí as crianças não vão tomar banho, elas não vão comer na hora certa, elas não vão dormir na hora certa, elas não vão ter roupa para usar, nada, porque eu acho que não faz parte deles, né? Pensar nessas coisas. Por outro lado, o Senhor tem me feito pensar que ele tem outras responsabilidades, né? Enquanto eu estou pensando, tem sido difícil para mim nesses dias, eu estar com excesso de coisas das crianças para fazer, da casa, da família. Por outro lado, para ele tem o peso de pensar nas finanças, né? Nas contas, como um provedor. Então, às vezes a gente não imagina que o marido está pensando nisso, mas ele está o tempo inteiro ali, né? Pensando E como um esse é um provedor, ponto né? muito importante, né, Nick? Porque o que eu tenho percebido? Agora, no meio disso aí de quarentena, todo mundo dentro de casa, e a mulher se pega atarefada com esse tanto de coisa que ela já fazia e que agora aumentou, o marido ele estava fora de casa, trabalhando nessa provisão. Ele nunca tem a real noção de como é o dia a dia da mulher dentro de casa, de todas as tarefas repetitivas e insistentes que ela está ali fazendo. Agora que ele está em casa, parece que a mulher pensa assim: nossa, mas é óbvio, será que ele não está vendo a minha luta? Ele fica lá sentado no sofá, ele está fazendo aquilo, ele tem que fazer, ele tem que fazer. É responsabilidade dele também, já que ele está em casa, é obrigação dele também. Como é que a mulher pode agora lidar com essa situação de entender que sim, o marido ele está dentro de casa e isso significa que ele pode contribuir mais, mas entender isso que você está falando, que para ele não é óbvio, porque nós pensamos de um outro jeito, né? E aí como é que eu posso envolver não só o marido, mas os filhos, alguns já têm uma certa idade para contribuir, como é que eu posso envolver minha família para elas estarem juntos ali nos afazeres, sem essa cobrança, sem esse julgamento, sem a discórdia? Sim. Pode. Bom, eu sei que você perguntou para a mulher, mas essa que é a questão. É um casal, né? E o casal deve conversar. E essa micro-realidade, né? Porque a gente nunca passou isso antes, né? Não existia isso antes, nunca, aqui no Brasil nunca existiu, né? Esse toque de recolher, essa realidade, essa micro-realidade. E eu acho que a conversa, ela amadurece o relacionamento. Não tem a resposta certa no sentido de quem vai fazer o quê, né? O que serve para nós, às vezes não vai servir para vocês, ou às vezes não vai servir para outra pessoa. Por quê? Cada casal tem as suas especificidades. Agora, a conversa é muito importante. Por quê? Bom, aqui em casa, como a gente tem resolvido, né? Como a Nicole bem colocou, já era assim, eu resolvia as coisas de fora e a Nicole resolve as coisas de casa. Basicamente, o que a gente está resolvendo, a Nicole ainda resolve as coisas de casa, e como eu estou aqui de casa, então nas coisas de casa, eu sou submisso a ela. Beleza? Né?
Eu Peraí, mando, que mas agora focou todo mundo, compadre. Focou todo mundo. Explica como é que é isso para os maridos. A mulher governa a casa, o marido governa a esposa. Como é que isso se dá na rotina do lar? bom, é a questão de você demandar autoridade, certo? Delegar autoridade, é isso. E quando a gente delega a autoridade, quem cuida da casa é a mulher. Se a gente está dentro da casa, a casa é a mulher que cuida, né? Tipo assim, Sim, eu e Nicole, a gente já tem uma combinação de que ela cuida de mim e das crianças, né? Nesse sentido. isso. Até porque eu não cuido muito bem de mim, né? Tipo assim, horário, ficar sem comer, eu não cuido muito bem de mim. Ela cuida muito bem de mim, graças a Deus. Então, mas quando o Wagner fala dessa submissão, né? A gente aplica aqui uma técnica milenar, né? Que é o pedido gentil, né? Eu tenho que pedir para ele gentilmente, para ele me ajudar naquilo que eu estou Então, precisando. não é Ele aquele não, negócio de ele mãe da não mulher manda funciona e o marido obedece. telepatia. Hã? Então, não é uma questão de a mulher manda e o marido obedece. Não é bem assim. Não funciona telepatia, ele pode ver uma necessidade na frente dele que ele não se move. Se eu não pedir gentilmente, é mágico. Aí eu peço, por favor, você poderia me ajudar nisso? Aí ele vai lá e gentilmente me responde. Às vezes ele me ajuda, às vezes não. Mas assim, boa parte das vezes ele me ajuda. Bom, é uma boa colocação, tipo assim, porque sempre vai haver conflito, sempre vai haver uma percepção diferente da realidade. A mulher, por cuidar da casa, ela sempre vai achar, né, prioritariamente, ela vai achar que é necessário fazer algo a mais do que o homem não acha. É básico. Sim. Como também o inverso, né? Porque assim, a gente está falando da realidade dentro de casa, como o inverso. A mulher sempre vai achar que o homem está trabalhando mais do que devia. Ele está saindo Sim. mais do que devia. Ele está pensando mais do que devia. A questão de interpretação de realidade. Isso é básico. E existe uma negociação. Tipo assim, a mulher que manda em casa, beleza. A mulher que comanda. Mas Eu acho que tem uma manda é negociação. a palavra forte, né? Seria, ela gerencia Ela o lar, gerencia. né? Então, como ela entende os processos do lar, ela entende o que é necessário para o lar funcionar, né? E aí ela está nesse... em condição de delegar atividades para os outros integrantes do lar, né? Mas assim, eu fiz essa brincadeira, mas assim, é muito importante a gente que é mulher, a gente não se sentir ofendida. Eu tenho que entender qual que é a minha missão. A minha missão, Deus me fez para ser mãe dos meus filhos, para ser auxiliadora do meu marido. Então, quando eu tenho uma necessidade, ou eu vejo uma necessidade da família que meu marido ele não está conseguindo enxergar, eu não posso me sentir ofendida de auxiliar isso nele, auxiliar ele a enxergar o que precisa ser feito, o que a família está demandando, entendeu? Então, eu entendi isso da parte de Deus. Eu não posso, e às vezes eu me sinto, eu tenho a natureza carnal ainda, né? Então, às vezes eu me sinto ofendida, eu tenho que virar para mim e falar: não se sinta ofendida, Nicole. Vai lá e peça em amor, peça gentilmente para o seu esposo para te ajudar nisso. E eu sei que ele me ama, né? Então, assim, eu acho assim, que um ponto crucial dentro de uma relação é o quê? Você saber que você é amada, né? Então, é muito difícil você devolver amor quando você não entende que você é amada. Então, eu entendo que eu sou amada pelo meu marido, que ele me ama. E aí eu consigo devolver esse amor para ele. Eu entendo que eu sou amada pelos meus filhos. Então, eu consigo devolver esse amor para os meus filhos, para minha família. Amém? Amém. Ou seja, só recapitulando aqui, o compadre está falando que o ponto essencial, né, para as famílias entrarem em harmonia nesse momento é diálogo, conversa, né? Cada casal tem seu contexto, tem sua realidade, suas necessidades, suas experiências e precisam agora conversar e não deixar que o atrito, deixar que o conflito os afaste. Esse não é um momento de afastamento, esse é um momento de unidade, de acolhimento, de compreensão um com o outro. E o outro ponto é essa percepção que a Nicole está falando, de qual é a minha missão dentro do lar enquanto mulher, esposa, mãe, dona de casa. E a partir dessa percepção, o autoconhecimento de quem eu sou em Deus e tudo que eu já tenho em Deus, para ser aí um centro de distribuição de amor, de cuidado, de serviço, de paciência, de atenção.
né? Porque se no meio das nossas emoções agitadas, todas nós vamos lidar com uma reação, vamos ser de vez em quando reativos. Às vezes eu me ofendo. Neste momento, que a primeira reação natural é ficar ofendida, é a hora que a gente tem que assumir aí o governo das nossas emoções, refletir, identificar isso e ministrar a nossa alma. Peraí, eu estou ofendida com algo que eu não preciso manter essa ofensa. O meu marido me ama, ele não fez isso por desamor. Ele fez isso porque ele está numa outra perspectiva, porque ele não compreendeu do mesmo jeito que eu, ou por qualquer outra razão, que cabe a mim agora compreender, ser misericordiosa, ser paciente, ser longânima, do mesmo modo que as crianças, né? Algumas mães têm conversado comigo da dificuldade agora de fazer as lições de escola com as crianças e está lidando com a desobediência ou assim, as crianças não querem se sujeitar àquele momento de tarefa com a mãe porque ela não é professora, porque ele não está naquele ambiente de escola. E aí, com as crianças, como é que você tem percebido isso aí? Então, as nossas crianças, elas são crianças calmas, né? Então, a gente não tem tido muita dificuldade, mas, assim, precisa de ter uma rotina, né? Uma rotina previsível. Já informo para elas o que vai ser feito, né? A parte da manhã a gente dividiu, a parte da manhã para tarefas da casa, para brincar. A gente fez um compromisso aqui de diminuir a televisão durante o dia, né? Praticamente a gente está liberando a televisão só após as 18 horas, para elas poderem interagir, né? Tem sido um tempo precioso. Os três têm idades diferentes, né? Mas tem sido um tempo precioso para eles, porque como a gente tem limitado essas opções de tecnologia e tal, a gente tem visto eles brincando bastante, né? Fazendo as baguncinhas deles e tal, dentro de casa, mas brincando. E aí eu separei a parte da manhã para eles estarem... para a Elisa, que é mais velha, ela já ajuda bastante nas tarefas da casa. Eu vejo que ela responde bem a isso, ela sente útil, ela gosta de estar ajudando. E os menores, eles ficam mais da brincadeira ali. Então, na parte da manhã... e a Elisa ela tem já algumas aulas extras, né? Que seria aula de música, né? Ela tem também... eu gosto que ela faz o inglês no aplicativo, que é uma rotina que a gente já tem no dia a dia. E aí, na parte da manhã, ela continua fazendo essas atividades, né? Ela faz o treino do piano em casa, ela faz o inglês, ela ajuda nas tarefas domésticas. E na parte da tarde fica para as lições da escola. E aí eu informo isso para eles, já é previsível, né? O Davi, ele tem uma rotina de sono estável também, então a rotina é tudo para as coisas funcionar, né? Então, eu na parte da manhã, estou aqui, eles estão brincando, aí eles estão fazendo as atividades dela, eu preparo almoço, a gente cuida de algumas coisas da casa, aí após o almoço, o Davi já vai dormir e eu entro com as tarefas delas. E o Wagner tem me auxiliado, né? Aí, geralmente, eu fico com uma criança, ele fica com a outra. Então, no meu caso, tem sido tranquilo isso. E as duas são muito dóceis, né? São muito amáveis e tal. Então, não tem tido dificuldade de estar acompanhando a lição com elas. Só um instantinho. Manuela? Aí a Manuela aumentou o volume da televisão ali. Amiga, eu conheço a realidade da... Pode falar. Eu sou uma mãe, né? O meu estilo é de acompanhar a tarefa, né? Eu não também deixo a criança fazer sozinha. Então, eu tô ali do lado, eu acompanho. Aquilo que eu vejo que realmente que dá para ela fazer sozinha, a Elisa, que é maior, eu deixo ela fazer sozinha. Mas aquilo que não dá, eu acompanho, eu leio, eu interpreto com ela ali, eu fico de apoio mesmo, né? Então, então, nesse sentido, ela se sente auxiliada ali em fazer a atividade dela. Então, tem sido assim. Talvez uma ajuda, né, em relação a isso, porque para nós dar certo, não soltar o livro e a criança e deixar ela ali para outro lugar, né? Mas é o direcionamento da criança. E, por exemplo, a Manu, ela tem uma mania de querer que a gente faça por ela, né? De querer empurrar, né, para a gente fazer. Ela fala assim, eu não sei, mas ela sabe. E a gente fica sempre... e o melhor é o não sei dela bem manhãozinho, para envolver nosso coração, né? Mas eu não sei! Mais ou menos assim. A gente fica sempre influenciando, né, para que a criança se supere, que ela entenda o que está falando, refazer a tarefa. Por exemplo, tem uma
uma linha que às vezes as meninas estão querendo fazer logo para um benefício, para ver um desenho, para comer um doce, para sair. E a gente faz, não, quando ela faz mal feito, né, sem qualidade, né, sem pensar no objetivo, aí a gente apaga e faz de novo. Né? O que eu digo assim, é difícil colocar no prumo. Né? É difícil colocar a criança no prumo, é difícil colocar ela para que ela entenda que ela está fazendo com um objetivo, ela precisa aprender a fazer. É difícil. Mas quando a gente coloca ela no prumo, a criança vai bem. Né? Da mesma forma que eu não posso me sentir ofendida em pedir uma ajuda para o meu esposo, eu tenho que tirar essa ofensa de, tipo, eu não deveria estar fazendo essa lição aqui com a criança agora. Então, assim, no nosso caso aqui, a gente vê que é necessário você ter um tempo exclusivo ali com a criança, né? Então, como eu defini ali o horário ali das 2 até as 5 para a gente estudar, aquele tempo é delas. A Manu tá só cortando letrinha ali, colando papel, pintando, mas é um tempo dela. A Elisa já está fazendo tarefas assim que tem um grau de dificuldade maior, mas eu estou à disposição dela para ajudar, para explicar. Então, assim, eu não me ofendo de fazer isso. Eu decidi que aquele tempo é exclusivo dela. E uma coisa, assim, que a gente tem percebido, assim, nesse tempo de quarentena, que a gente tem decidido aqui, é não fazer, assim, grandes planos, né? Eu vi muita gente falando, faça ginástica, faça um novo projeto. Eu não consigo, eu tenho 3 crianças. Eu tenho filhos, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que passar, eu tenho que cozinhar. Então, não tem como eu fazer um projeto novo. Às vezes, eu não estou conseguindo ler nem a Bíblia, não estou conseguindo ler um livro, mas acaba que, assim, as minhas metas são as cotidianas mesmo. As crianças têm que estar limpas, elas têm que tomar banho, elas têm que se alimentar, elas têm que fazer as tarefas delas escolares, eu tenho que fazer um lanche para elas. Então, essas que são as minhas metas diárias, eu não tenho grandes ambições. Então, dentro disso, fica bem simples assim na minha cabeça. Não tenho muito o que fazer. Tem que estar todo mundo saudável, limpo, aseado, estudado e só. Eu acho que é o caminho da só já é muito, né? Esse só já é muito. Porque que acontece? O que vocês estão falando aqui pra gente? Que a construção, a formação de uma criança, a construção de um lar em harmonia, sem conflitos, é difícil. Porque nós estamos lidando com seres humanos, cada um tem as suas inclinações, as suas emoções, as suas características. Então, isso firma algo que eu percebo que é um desejo desenfreado da nossa sociedade, que é pela facilidade. Mas não é fácil, você acha que é fácil? Existe uma murmuração e um clamor desse tipo, mas não é fácil. E eu não entendo que o prazer da vida seja naquilo que é fácil, mas o prazer e a felicidade está naquilo que a gente concretiza, que a gente realiza, que a gente finaliza, que a gente percebe que está acontecendo. Então, vocês dois assumiram e entenderam, né, o papel enquanto marido e mulher, enquanto pai e mãe, e estão dedicados a essa construção. Não é fácil estimular a criança a fazer bem feito no simples exercício, que às vezes ela vai vir com a preguiça, ela vai vir, né, com uma outra artimanha para ter os interesses dela, mas aí vocês vão insistir em estimular o crescimento, o desenvolvimento com paciência. Não é fácil, porque às vezes 40 minutos parado com uma criança ali fazendo algo que parece insignificante, mas que esses 40 minutos ali dedicado exclusivamente a ela, está criando nela memórias de uma mãe presente, dedicada, que realmente demonstra o seu amor com o cuidado, com a disciplina. Então, assim, essas dificuldades que envolvem viver família, me parece, vocês já têm essa experiência, nós ainda vislumbramos isso no futuro, mas me parece que cada uma dessas dificuldades em que a gente se aplica o coração, ela traz consigo recompensas. É isso mesmo que... Eu queria salientar uma coisa, que eu não fui formada para ser uma mãe, eu não fui educada para ser uma esposa, eu fui educada para ser uma profissional brilhante, para fazer faculdade, para ganhar dinheiro, para estudar. E quando eu me casei, eu fiquei lutando contra tudo isso muito tempo. Eu era uma esposa, mas eu não queria ser esposa, eu queria ser uma profissional, eu queria passar no concurso, eu queria ganhar dinheiro. Então, eu fiquei uns 5 anos no meu casamento lutando contra isso. Até que o Espírito Santo me ministrando o tempo todo. Mas quem que é você? Quem que é você? E hoje, com a graça de Jesus, eu entendi. Não, o que eu quero ser é mãe. O que eu quero ser é esposa. O que eu quero fazer é cuidar da minha família. É cuidar do meu lar. É cuidar da minha casa.
E isso foi algo que o Espírito Santo trabalhou dentro de mim. Então, é necessário a gente entender a nossa missão mais essencial, né? Se eu casei sim para ser a esposa do Wagner, para auxiliar ele. Se eu casei, se eu tenho filhos, então eu vou cuidar desses filhos. E hoje eu tenho gratidão, né? Eu tenho prazer nos meus filhos, eu tenho prazer na minha família. Então, assim, não é um peso para mim. A minha maior alegria, sem sombra de dúvidas, são eles. Então, para mim, investir na educação deles, investir no tempo com eles, para mim isso é maravilhoso. E expandindo um pouco mais, né, o processo. Porque as pessoas enxergam, como as pessoas enxergam, vamos usar a Bíblia, né? Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Se você enxerga a sua realidade difícil, né, os seus filhos são difíceis, né? Se você está enxergando isso, calma aí, vamos dar uma pausa, porque não é passar sermão, mas é questão de mentalidade. Se nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem, e que Deus quer o nosso bem, e que somos amados, aí a gente volta para o Éden, né? Tipo assim, que parece que não tem a ver, mas é tudo uma coisa só. Tudo a ver. Quando nós entendemos que estamos vivendo a plenitude de Deus aqui na Terra, né? Estamos vivendo o Éden que nós cremos que vivemos, né? A gente enxerga nos filhos a eternidade. E não tem jeito da gente a gente viver no Éden sem ser excelente. Embora não pareça ter muita coisa assim, né? Mas se o nosso pai ele é excelente, se o nosso pai quer o melhor para nós, nós temos as mesmas características, a gente busca as mesmas coisas. A gente anda num caminho diferente do mundo, a gente anda na contramão do mundo. Por quê? Porque o nosso pai é. E se ele é, nós também somos. Amém. E se ele gasta tempo conosco, então nós também gastamos tempo com os filhos. Porque a gente Amém. aprendeu. Que não parece ser, mas tudo isso, né, que a gente está falando, né, de ter bom senso, de conversar, de dar o melhor para os filhos, fica parecendo regra. Né? Fica parecendo, é só fazer a regrinha. É só fazer os 10 mandamentos para ter os filhos que vão bem na escola. Não tem. Não são as regrinhas que fazem os nossos filhos serem abençoados, ou o nosso lar ser abençoado, ou o nosso relacionamento ser abençoado. O que faz a gente ser abençoado, né? E a gente ser bem-aventurado, vamos mudar a terminologia, vamos jogar a Bíblia logo, né? O que faz a gente ser mais do que vencedor e bem-aventurado é que nós estamos escondidos, né? Aí, Salmo 91, debaixo das asas do nosso papai. A gente está escondido em Deus. E quando a gente está escondido em Deus, a mentalidade não é de tristeza, de derrota, de vida ao azar, o coronavírus veio e arrebentou agora com a minha vida. Tadinho de mim, eu estou isolado na minha casa. Né? Mas, pensando a fé, né? Assim, olha que bênção, que oportunidade que eu estou tendo de conviver com minha esposa, os meus filhos. E isso são oportunidades que, olha, aí um pequeno testemunho, né? Várias vezes eu peguei olhando para um dos 4, né? E me deu vontade de chorar, porque eu os amo muito, eles são muito preciosos. E isso é uma oportunidade que Deus que está me dando. Amém. E isso tem muita coisa que a gente que explica também para os filhos. Que não é penoso, né? É privilégio. É um privilégio. Poxa, para mim era perfeito se a gente pudesse estar acessando aqui a área de lazer. Porque eu amo passar com a minha família, eu gosto demais deles. Assim, não sei se é a percepção do tempo, que eu tenho tido mais com o Davi, mas eu estou enxergando assim, ele amadurecer tão rápido nesses dias. Nessas 2 semanas ele fez assim, umas piadas, umas caras, umas bocas. Ele fez umas artes. Umas expressões, né? Umas expressões assim, fantásticas, que dá vontade de gravar e levar para a eternidade. Amém. Tipo assim, é uma outra sensação, uma sensação de nossa, eu estava perdendo isso. Viver o melhor de Deus, né? Viver a excelência de Deus, é uma coisa que você propõe no seu coração. E uma coisa assim que Deus me ensinou um tempo atrás, assim, que eu trago para mim, para todos os dias, é viver um dia de cada vez, 1 hora de cada vez, 1 minuto de cada vez.
ser inteira em tudo que eu for fazer, né? Então, se o que está proposto para agora é ficar dentro de casa com a minha família, eu estou inteira nisso. Já desliguei Amém. todas as coisas lá de fora e eu estou aqui dentro, e aqui dentro está muito bom Amém. e muito especial, né? E Essa eu é uma tinha até. decisão Deus interior tinha trazido. de não se deixar levar nem pela ansiedade, né, com o que vai acontecer no futuro, e nem pela depressão, o pesar do que, eu devia ter feito aquilo no passado, ou eu poderia ter feito. O passado já foi, o futuro a gente não sabe, então vivamos o agora, reconhecendo o bem de Deus hoje, né, que é isso que o Wagner falou. Ele está reconhecendo o bem de Deus hoje, de estar olhando para a esposa, de estar olhando para os filhos, de estar podendo perceber o dia a dia, o crescimento, o desenvolvimento e contemplar a bondade, o amor, a graça de ter vocês como família. O amor, ele só funciona da seguinte forma: eu preciso entender que eu sou amada por Deus, para receber esse amor, e aí eu consigo reproduzir esse amor para minha família. Amém. Eu consigo Repete, por reproduzir esse favor. amor. Repete. Eu preciso entender que eu sou amada por Deus, eu preciso ter a revelação desse amor de Deus por mim, e aí eu consigo reproduzir esse amor para Deus, para o meu esposo e para os meus filhos. Se eu Amém. entender que eu sou amada por Deus, eu consigo amar o meu marido. Se eu entender também que eu sou amada pelo meu marido, eu consigo amar os meus filhos. Está sempre na perspectiva de receber. O primeiro amor não é o meu, o primeiro amor é o dele. Ele me amou primeiro. Ele amou primeiro, né? Se eu aprendo com a fonte do amor, eu consigo reproduzir o amor. E Amém. hoje é o dia aceitável do Senhor. O que o Senhor está propondo para mim hoje, eu recebo com ação de graças. Né? Eu considero que isso, inclusive, é aceitar Jesus. Todos os dias a gente aceita Jesus, aceita o senhorio dele, aceita que ele quer, ele nos ama, que ele tem o melhor para nós, que ele é excelente, que o nosso dia é excelente. Não é a circunstância que define o nosso humor, mas é a fé que nos constrói para entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então vamos viver, vamos amar. É um tempo de amar, não é um tempo de dificuldade, é um tempo da gente estar junto. É um tempo da gente se amar mais, se abraçar mais, a gente se beija mais, a gente tá brincando mais. Assim, nesse Sem sentido, cobrança, né? Sem o time do relógio tocando, né? Pegando essa deixa, então, sobre ser um tempo de amar mais. Nesse tempo, as pessoas que não estão conscientes desse grande amor de Deus por elas, né, estão aí desligadas desse amor e focadas nas circunstâncias, às vezes, desconfortáveis agora, elas começam a perceber, por exemplo, as mulheres começam a perceber em si um comportamento, um tratamento que antes não percebia, porque ela não passava muito tempo com o marido e com os filhos. Aí começa a vir para fora coisas que já estavam ali que ela não via. Do mesmo modo, elas começam a ver nos maridos alguns hábitos, um jeito de falar, alguma coisa que ela também não via, porque ele passava muito tempo fora de casa. E também nos filhos, às vezes ela começa a ouvir uns palavreados, um jeito que ela também não via, porque eles ficavam tempo na escola, nas atividades. E diante disso, aqui causa um susto e causa assim, uma crise. Meu Deus, eu não estou me reconhecendo, ou então não estou reconhecendo meu marido e nem estou reconhecendo meu filho. E isso pode ser um chamado para a discórdia ou um chamado para reconciliação, para ajuste, para acolhimento. E aí é onde vem o ponto de decisão. Agora é o momento de amar ou de abrir mão de amar porque eu estou enxergando algo que eu não sei lidar. Então, como é que, nesse momento, marido e mulher, pais e filhos devem lidar com essas coisas que estão vindo à tona, que já estavam aqui dentro, já estavam na relação, mas só agora está sendo percebida? Bom, primeiro, eu vejo a questão de fé e consciência. Né? Você colocou duas opções. Para nós só existe uma. Né? Para nós estamos em Cristo, estamos escondidos em Cristo, e qualquer dificuldade, qualquer tamanho de dificuldade, é uma oportunidade para a gente crescer. Tem até um versículo aqui que é lá em Efésios 1, versículo 9. E nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Amém. Tudo converge em Cristo, né? Então, o nosso casamento também converge em Cristo. Então, assim, eu não estou com Wagner, não é uma aliança que eu fiz com ele, eu fiz uma aliança com Deus.
Eu Amém. faço para minha família, não estou fazendo para Elisa, para Manu, para o Davi, para o Wagner. Eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo para Cristo. Então é muito Amém. mais do que servir a minha família, eu estou servindo ao Senhor. Eu fico pensando que às vezes a gente pensa assim, o que eu estou fazendo aqui não é nada grandioso, né? Estou limpando bunda de menino, estou fazendo comida, estou limpando o chão. Não, eu estou formando a próxima geração. Eu estou Amém. imprimindo o melhor que eu tenho nos meus filhos e eles vão impactar esse mundo, eles vão impactar a próxima geração. Quando a gente olha para eles, eles dando resposta, o pouquinho que a gente dá para eles, isso é glorioso. A gente tem admirado muito da Elisa, né, que é a mais velha, né? Porque é a que a gente já semeou mais nela. Então, assim, quando a gente vê ela expressando Cristo, expressando amor, a gente fala assim, gente, e foi tão pouco que eu fiz, só pode ser Deus. Isso é um milagre, né? A sementinha que eu Amém. plantei foi tão pequena, né? Foi um grãozinho de mostarda. E Deus está transformando nisso tudo. E puxando pelo aspecto fé e graça em relação aos filhos, né? Muitas vezes se dá em relação ao relacionamento, né? Tipo assim, quando vem um filho e faz bagunça, e conta mentira, e quando, sabe, esse tipo de comportamento que a gente precisa, né? Voltar para o prumo, né? Aí vem a questão da fé e da graça, porque a gente não deixa eles duvidarem deles mesmos. E afinal Uau. de contas, para nós também é assim, né? Porque a gente é salvo, não é porque o que a gente faz ou a gente não faz. Assim como em relação aos nossos filhos, né? Os nossos filhos, a gente não dá para eles a oportunidade de duvidarem se eles são bons ou se eles são maus. Por Uau, quê? gente. Porque nós imprimimos o caráter neles, assim como o nosso papai imprime na gente. É Amém. exatamente a mesma lógica. Ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, ele levou sobre si para que nós vivêssemos a plenitude, para que nós recebêssemos a eternidade, para que a justiça fosse perfeita. E olha bem, os nossos filhos também é assim, né? Num grau menor, né? Claro, é evidente. Mas quando eles erram, a gente nunca deixa a dúvida acometer o coração deles. A gente fortalece o caráter e fala assim: você fez isso, mas você não é. Você não é. Amém. A verdade habita em você. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus manifesta. Você é abençoado. Eu te conheço. Mesmo quando a Amém. criança tem a dúvida, mas a gente não Wagner. deixa ela ter dúvida. A gente Então, você está fortalece a dizendo, dúvida. então, o que você está dizendo é que a correção, tanto dos filhos, quanto o alinhamento entre marido e mulher, quando os erros vêm à tona, as falhas vêm à tona, ela se baseia na identidade em Cristo. Lembrando a pessoa de quem ela é no Senhor, né? Ainda que ela tenha feito algo que não representa quem ela é, ao invés de envergonhá-la, de você não tem vergonha na cara, eu reforço quem ela é e como o tipo de pessoa que ela é vive. Se ela é alguém em Cristo, então ela vive não na mentira, mas na verdade. Ela vive não na preguiça, mas na dedicação, na disposição. Então eu uso da identidade, é isso? Exatamente. Até porque isso já alinha para a eternidade, né? Isso já alinha para a eternidade. Porque a gente, vamos pensar um pouquinho diferente, né? Porque a gente, normalmente, usualmente, a gente acha que a gente é o que a gente vive ou o que a gente passou, né? Esse é um senso comum, que inclusive as pessoas usam, que nós somos o resultado dos nossos pais, mais o meio, nós somos isso. Perfeito? É E o aí que eu a nasci média assim, das porque é pessoas. assim que me aceitem assim, né? Exatamente, me aceitem assim. Esse é o que a média das pessoas pensa. Eu diria, inclusive, dentro da igreja, muita gente pensa assim, né? O que é diferente do que é escrito na Bíblia, né? O que a Bíblia fala é que, primeiro, a noção de tempo e espaço da Bíblia é diferente, né? E por isso nós somos a família Éden, que a gente crê que o Éden aconteceu e o Éden nunca deixou de acontecer, porque está em Deus. E vai voltar a ser, né? Que é o que o pessoal chama do final dos tempos, né? O que o pessoal chama de final dos tempos, o Apocalipse. A gente crê que vai ser o restabelecimento do Éden, né? Porque afinal de contas tudo era perfeito,
Deus criou tudo perfeito. Nós estávamos nele antes da fundação do mundo, que nem Efésios fala. Então, vamos pensar. Se nós já estávamos nele antes da fundação do mundo, então nós já estávamos lá na eternidade. Aí você assim, mas não tinha nascido ainda, como é que eu podia estar lá? Assim, ótimo, então vamos entender como Deus entende. Tem o Romanos 8, né? Que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, toda a terra anseia, né? Por essa, até a natureza anseia pela restauração do original de Deus, né? Então, a gente crê que a gente está num caminho de volta, né? Trazendo o reino de Deus e nós vamos voltar para essa condição original. E que vamos voltar já é contínuo, né? Já é uma ação contínua. Nós já estamos voltando. Sim. E aí, estamos voltando para onde? Aí vamos usar vários textos bíblicos que falam uma coisa só. A gente está voltando para casa, a gente está voltando para o Éden, a gente está voltando para o descanso, a gente está voltando para o Pai, a gente vai estar voltando para quando Jesus fala, vou preparar-vos lugar ou morada. A gente está voltando para essa morada, para esse lugar. A gente está voltando para o lugar de onde a gente nunca saiu. Amém. Amém. Bem, por quê? Deus, na sua realidade de espaço e tempo, ele consegue, e ele vive isso. A gente ainda é limitado para entender, mas Deus já convive com a gente no futuro. Mas que coisa complicada isso. Assim. Peraí, mas é a realidade de Deus, gente. Vamos para o básico. Deus ele é todo-poderoso, ele é criador dos céus e da terra, ele é eterno como o Pai da eternidade. Né? Matemática básica, conjunto. Se ele é Pai, então ele estava antes da eternidade. E ele é maior do que ela. Então, Amém. quando a Bíblia fala de eternidade a eternidade, está falando de Deus. Porque ele criou a eternidade, ele é maior do que ela. Sim. E nesse sentido, nessa realidade de Deus, nós estamos, ou vamos falar para a nossa realidade, nós podemos desfrutar dessa realidade, de estar lá. Né? Por exemplo, vou usar um conceito que as pessoas usam muito, que é o sangue do Jesus. O sangue de Jesus no livro da morte, misericórdia, derrama o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem as mesmas qualidades que Jesus tinha? Né? Noção de matemática de novo, conjunto. Um parte e o todo. Uma parte representa o todo, beleza. Então, o sangue de Jesus é eterno como Jesus era? Legal, né? Uma coisa simples. Então, vamos entender. Quando o sangue de Jesus está sobre nós, né? Vamos para a oração básica. Jesus me perdoa dos meus pecados, eu aceito Jesus, beleza, basiquinho, oração básica de aceitar Jesus. Quando esse sangue ele é derramado sobre nós, ele permite que Deus nos olhe na eternidade. Isso. Né? Então, vamos expandir o conceito. Quando as pessoas falam que se o sangue de Jesus está sobre Deus não pode enxergar os nossos pecados. Mas é porque Deus é burro? É porque o sangue cobre, né? Cobre só os pecados? Não. É porque o sangue, ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Segundo Efésios, capítulo 1. Amém. O sangue de Jesus nos transporta para o reino da eternidade. Ele que nos torna aceitáveis. Né? Ele que nos torna aceitáveis. Mas não porque a gente é um bagaço que não presta. Não. É porque na eternidade nós somos santos, puros, limpos, perfeitos, somos completos. Juntos. Deus se relaciona conosco assim. Olha que legal, que fantástico. Jesus veio e sofreu as misérias. Beleza? No tempo que Jesus estava aqui. Para quê? Para que nós pudéssemos ser transportados para o reino dele. E nós estamos com ele lá. Reinando com ele lá. Nossa, ficou grande a história, né? Mas é que isso define quem a gente é. Isso define que nós não somos a miséria que a gente vive aqui. Isso define... A exemplo da oração perfeita, né? Que é a oração de Jesus, o Pai Nosso, né? Que seja feita a sua vontade, aqui na terra como é no céu.
Então, a vontade de Deus lá no céu, né, é perfeita. Então, lá no céu não tem coronavírus. Então, aqui na minha família também não tem, porque eu faço parte desse reino. Então, Exato. lá no céu não tem problemas financeiros, não tem crise financeira. Então, que seja feito aqui na minha casa, como é feito lá no céu. Eu declaro que aqui na minha casa também não tem problemas financeiros, não vai ter crise, não vai ter coronavírus, não vai ter nada disso. Porque eu estou trazendo os céus para cá, através da minha fé, né? Ou seja, tudo isso que vocês estão compartilhando aqui conosco nos dá essa percepção de eternidade e reino de Deus dentro de casa, dentro do meu lar. E aí a gente deixa de se ver como um refém do momento, como um refém do coronavírus, um refém das ordens do governo, e a gente passa a ver a nossa condição de governo dentro do lar, de fazer da minha família, do meu lar, sim, um ambiente de delícias, um ambiente do paraíso, um ambiente do reino de Deus, um ambiente de luz. Por quê? Porque se eu olho para mim, para o meu cônjuge, para os meus filhos, nessa perspectiva de quem nós somos em Deus, e que antes da fundação do mundo, nós já tínhamos sido preparados para viver, né, religados com Deus, reconciliados com Deus, viver essa perfeita relação, então isso é para nós agora, isso é para nós hoje. E aí cabe um posicionamento de fé e não de descrença, de confiança e não de insegurança ou incerteza, né? Identidade, né? Você falou quem nós somos em Deus, né? Alguém colocou Thiago FBM, né? Quem você é em Deus? Oi, Thiago. Você pode falar também, Thiago. Você Ele está aumentando a nossa audiência aqui. Quem nós somos em Deus? A Apocalipse fala sobre a gente como identidade, como uma pedrinha com um nome escrito. Essa pedrinha com o nome escrito, eu creio que é a nossa identidade em Deus. E olha bem, por que está oculto? Por que não está revelado? É porque a gente, muitas vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente não pensa no significado das coisas. Porque nós estamos escondidos em Deus. E a glória que o homem tem, né, é trazer essa revelação para cá. É trazer essa quem somos de fato, de verdade, porque Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é tudo em todos. E nós estamos nele. O que eu quero dizer é que a gente se acostuma muito mal a pensar que a gente é só o que a gente vê, ou só o que a gente viveu. Nós somos tudo aquilo que Deus diz que nós somos. Aliás, tem até um chavão que fala isso, né? Tipo assim, você é quem Deus diz que eu sou. Né? É ótimo, é legal isso. Porque é o começo de você entender que somos quem Ele determinou desde sempre. Amém. Porque dentro da realidade dele, né, o passado, o presente e o futuro não faz muito sentido. Porque é uma coisa só. Então, eu creio que nós estamos aqui, né, vamos dizer assim, nesse plano, né, tempo e espaço, por um tempo, né? Porém, a gente não precisa respeitar muito as ordens aqui, não. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui, né? Porque não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E assim, o cuidado que a gente tem tido aqui na nossa casa é com que a gente se alimenta, né? Que a gente alimenta a nossa mente. Então, assim, a gente vê que a mídia, ela tem trabalhado mesmo para minar com a fé das pessoas, né? E às vezes até as redes sociais, às vezes até o próprio WhatsApp chega notícias para você. Então, a gente tem que saber o que a gente alimenta a nossa fé, o que a gente alimenta a nossa mente, a nossa alma, nossas emoções. Eu penso que muito do que os meus filhos vão ser, a identidade deles, é eu e o Wagner que estamos imprimindo neles. Sim. Então, com o que a gente fala para eles, eles acreditam. Então, quando eu começo a me alimentar de coisas que são caídas, e eu começo a acreditar nessas coisas, eu vou me tornando essas coisas, né? Então, assim, é muito importante, gente, a gente está se alimentando com as coisas do céu mesmo, se alimentando com a palavra de Deus, com as verdades do Senhor. Às vezes a gente está gastando muito tempo se informando do que está acontecendo, das tragédias do mundo, e isso está sendo impresso na gente, né? Essa derrota está sendo impressa na gente.
E aí, assim, a gente já está indo para o final da live, porque o nosso tempinho está acabando. Quando a conversa é boa e a gente fica Jesusando aqui, a gente nem sente o tempo passar, né? Então, eu queria que, para a gente encerrar aqui, você continue no que você está falando aí, de trazer aqui em termos práticos, você ou o Wagner, né? Em termos práticos, como você já começou a falar, ó, primeira coisa é parar de encher a mente das más notícias. Como é que eu vou viver a boa notícia do evangelho em casa, né? Em termos práticos, como é que o casal vai lidar aí com esse momento agora de um afiar o outro no relacionamento, pais e filhos, e depois de responderem isso, a gente ter aqui um tempo, uma palavra de oração por essas famílias, por esses casais, por esses pais e filhos, para que, de fato, o reino de Deus, a vontade dos céus, né, e o amor de Deus possa operar nesses corações, que os corações sejam transformados para, assim como o compadre falou, né, não existe opção aqui de desamor, só existe opção de amar. Não existe opção de afastamento, só existe opção de acolhimento, né, porque nós estamos em Cristo, e como Cristo é e age, nós somos e nós agimos, amém? Então, em termos práticos, como lidar com isso, e depois a gente faz uma oração. Eu vou falar assim, na prática aqui da família, o que mudou o nosso ambiente foi quando a gente começou a fazer o culto familiar, né, nosso culto doméstico pela manhã. Porque a gente está em casa, a gente não está saindo, a gente não está fazendo outras coisas, então quando a gente faz o culto doméstico pela manhã, a gente adora junto, a gente lê a palavra junto, isso já transforma todo o nosso dia. É assim, ótimo. É maravilhoso. Metanoia, Filipenses 4:8. Tudo que ocupa o vosso pensamento, quero que seja bom, agradável, que é louvor. O que eu quero dizer é que Deus, ele nos fala através de muitas coisas. Pode ser numa música, na Bíblia, na oração, numa live. Ser edificado, ser construído, né? Ou ser reconstruído, porque o mundo construiu algo, parece meio maluco isso, mas o mundo construiu um eu sobre cada um de nós, que é uma mentira. Sim, bem-aventurado aquele que reconhece Deus em todos os seus caminhos. Então, você começa aí com o seu culto familiar, né? Você dá o melhor do seu dia para o Senhor. E você traz ele para tudo que você for fazer dentro da sua casa. Você traz o Senhor para fazer comida com você, para lavar a roupa, para limpar o chão, para cuidar das crianças. Você traz o Senhor para suas conversas com seus filhos. Traz o Senhor para sua conversa com seu marido. Então, aonde que o Senhor cabe, ali cabe amor, cabe alegria, cabe tudo de bom. Traz as práticas espirituais, jejum, leitura da palavra, oração em línguas, oração e tudo, louvor, adoração. Você traz toda a atmosfera, todo o reino de Deus para sua casa e para seus filhos. É que as pessoas, no geral, tendem a terceirizar, né? Tipo assim, eu vou ser igreja lá na igreja. Não faz nem sentido, né? Mas isso não pode ser pesado, né? Então, assim, quando a gente fala para trazer para todos os caminhos, é de forma simples mesmo. Às vezes você não vai parar para fazer aquela oração formal, mas você está ali fazendo sua hora, culto, né? Às vezes reuniu ali todo mundo e, sei lá, 5, 10 minutinhos, cada um meditou num versículo, deu uma palavra de gratidão ao Senhor, se abraçou e aquilo foi o momento de mas às vezes, em vez de eu ligar a televisão para saber a notícia, eu ligo a Bíblia para ler para mim, no aplicativo bíblico, ou eu ligo uma palavra de um pastor que eu gosto, né, do pastor da minha igreja ou de outro pastor, ou eu ligo um louvor, né, para gerar uma atmosfera de adoração dentro do meu lar, mas isso tudo transforma. Você para de viver o pânico que está acontecendo no mundo e você passa a viver o que você é mesmo, o reino de Deus. E às vezes pode ser uma coisa mais simples, nem tanto evangélica, né? Só juntar e falar assim, ó, agora a gente vai fazer uma dinâmica e falar assim, por que cada um ama cada um? Coloca os motivos. Por que você me ama? Porque eu te amo. Né? O que eu digo assim, é só influenciar para que seja bom, para que seja agradável, para que... Usar aqui da nossa criatividade nesse momento, né? Para criar esses momentos, né? Eu acho uma ótima ideia. De repente, fazer ali, reunir a família. O que você mais ama no papai? O que você mais ama na mamãe, na irmãzinha? Eu vejo assim que as mulheres elas estão vindo com reclamações e murmurações sobre que não gostam nos hábitos e tratamento do marido e dos filhos. Que tal mudar o foco e dizer o que você gosta que o seu marido faça, o que você gosta que as crianças façam, né? O que seu coração se alegra? Às vezes seu marido ele não faz tal coisa, mas ele faz aquele café preto que você gosta. Então, que tal colocar isso em evidência? Às vezes as crianças não arrumam direito a cama, mas elas
arrumam os brinquedos quando terminam, que tal colocar isso em evidência, né? E trazer as coisas boas, as boas notícias, os elogios para o ambiente do lar, né? E o inverso também, né? O que eu gostaria que vocês fizessem, mas num ambiente de amor, de É tranquilidade, muito importante sem cobrança, sabe? O que eu gostaria? Ó, vamos fazer, inverter a dinâmica. Sim. O que seria o meu dia ideal hoje? Ah, eu sonho que o meu dia ideal, eu teria um café da manhã, que o meu esposo me desse um beijinho, que meu filho falasse que me ama. Entende? Uma coisa simples e de coração, sem cobrança, sem peso. Importante falar, é importante a gente colocar para fora. Aqui, por exemplo, quando a gente corrige, por exemplo, a mais velha, né, que já está entrando numa fase juvenil aí, pré-adolescente. A gente não aceita ela ficar daquele jeito, emburrada. Enquanto não falar o que está dentro do coração, a gente vai gastar 2 horas ali, mas ela tem que entender o que está dentro dela e pôr para fora, para a gente tentar resolver junto. Então, isso é muito importante, né? A gente expressar para o outro o que você espera do outro, né? Olha, o que eu espero de você, esposa, é isso. Você pode fazer isso por mim? Isso. Amém. Tem uma pergunta aqui sobre a e tal. Nós estamos encerrando, não vai dar tempo de responder, mas aí fica o desafio para a família Éden fazer mais lives e o compadre continuar ministrando aí toda a vida de Deus, né, que ele tem, trazer a luz da palavra e a gente falar de outras questões. Agora a gente tem 2 minutos para encerrar, então eu gostaria que a gente tirasse aqui esse tempo para uma palavra de oração, né, que vocês orem aí, a gente vai estar em concordância aqui com vocês. Aleluia, aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor Deus, que a tua graça, que o teu reino seja estabelecido na vida de cada pessoa que está conosco na live, que está te buscando, que tem sinceridade de coração, Senhor Deus, e que clama por ti. Abba, Pai. Vem, Senhor, vem, Paizinho querido, transformar aquilo que nos tem trazido morte. Vem, Senhor Deus, trazendo a tua vida, porque tu tens vida em abundância. E nós cremos, Senhor Deus, que tu tens mais coisas a nosso respeito. Eu cremos, Senhor Deus, que tu tens lugares melhores, lugares excelentes. Cremos, Senhor Deus, que tu tens o paraíso para nós, não somente na eternidade, mas que nós podemos, Senhor Deus, trazer a eternidade para cá. Nós podemos trazer a tua boa, perfeita e completa vontade aqui, para a nossa vida aqui. Oh, papai, reveste-nos, Senhor Deus, do que é natural pelo sobrenatural. Reveste, Senhor Deus, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Reveste, Senhor Deus, nossos corpos. Traz, Senhor Deus, a cura até os nossos ossos, papai. O Davi falava sobre isso, que tu, Senhor Deus, era saúde para os teus ossos. E, Senhor Deus, tu és a nossa saúde. Oh, nosso Senhor Deus, em nome de Jesus, nós proclamamos que não haja doença no nosso meio. Nós somos saudáveis em nome de Jesus, porque tu és a nossa saúde. Sim, papai, nós trazemos, Senhor Deus, o teu reino na forma de saúde. Senhor Deus, em nome de Jesus, trazemos o teu reino na forma de prosperidade. O teu povo não há de ter problemas financeiros, mas nós prosperamos porque tu és a nossa prosperidade. Ou em nome de Jesus. Sim, papai, vai nos bancos, vai nas contas, transformando o que é conta negativa em conta abençoada, conta de excelência. Sim, papai, nós somos prósperos porque tu és a nossa prosperidade. Louvado seja o teu santo nome, porque tu és a nossa realidade, tu és a nossa cura. O mundo pode ter pandemia e doença, mas tu és a nossa cura, tu és a nossa realidade. Tu és, Senhor Deus, a nossa certeza que, mesmo que pessoas caiam doentes do nosso lado, Senhor Deus, tu és a nossa saúde. Sim, papai, eu ministro saúde. Saúde emocional, saúde espiritual, saúde física, na mente, no corpo, na alma das pessoas. Senhor Deus, para que elas possam receber a tua plenitude na forma de fé. Na forma de fé que constrói, na forma de fé que derrama bênção sem medida. Aleluia, Senhor Deus. Louvado seja o teu santo nome, tu és maravilhoso, tu és tremendo. Louvado seja.
Aleluia. Glória a Deus. Faz bom. Amém. Pai, nós concordamos com essa palavra e declaramos que os olhos dos nossos irmãos e os nossos olhos se abram para enxergar aquilo que o Senhor tem posto diante de nós. Em nome de Jesus, Pai, que nós recebamos o espírito de sabedoria e revelação para ter o pleno conhecimento de Cristo, do Evangelho e da sua vontade para nós. Que os corações sejam transformados e que hajam verdadeiros encontros íntimos, pessoais e poderosos com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Meus amados, em 10 segundos a live vai cair. Eu amo vocês, nós amamos vocês. Muito obrigada por esse momento, por essa palavra. Cremos que nós...